iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. O faraó egípcio Akhenaton é considerado o primeiro grande mestre da tradição mística da Ordem Rosa Cruz. No programa de hoje, vamos conversar sobre este soberano egípcio, em especial o que a arqueologia e a história sabem sobre ele e seu período. Para falar a respeito, vamos conversar com a professora Liliane Cristina Coelho, que é graduada em Engenharia de Produção Civil pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, possui graduação em História, licenciatura plena pelo Centro Universitário Campos de Andrade, mestrado concluído em 2009 e doutorado em 2015 em História Antiga, com tema em Egito Antigo, pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é professora nos cursos de graduação em História e Engenharia na Uniandrade, Curitiba, Paraná, e historiadora do Museu de Arqueologia Ciro Flammarion Cardoso, em Ponta Grossa. Liliane, bem-vinda ao programa Presença e Harmonia. Obrigada. Antes da gente entrar especificamente para falar sobre o Akhenaton, eu acho que é importante a gente falar, para as pessoas quem era o faraó, quais as funções que extrapolam apenas ele ser o rei do Egito, né? Na realidade, o faraó, ele tem como principal função a manutenção da ordem no Egito Antigo, né? Os egípcios antigos acreditavam que havia um deus, Sete, que traria o caos, e o faraó, então, ele deveria conter sempre a ação de Sete sobre o Egito, né? Então, além dele ser o rei, dele governar como um deus na terra, ele também era responsável por essa manutenção da ordem. E a gente percebe isso por meio de representações de faraós em templos egípcios, onde o faraó oferece uma estatueta da deusa Maat, que representa a ordem, a verdade, a justiça, ao deus que é aquele cultuado no templo, né? A deidade dona do templo, digamos assim. Certo. E o Akhenaton, na cronologia egípcia, ele está situado dentro de um período que nós convencionamos chamar de Reino Novo, né? Que é também visto como o ápice do período da história egípcia. Por que esse período ele é visto como esse esplendor egípcio? O Reino Novo é um período, primeiro, dentro da história e da arqueologia, é um período que nos deixou muitas fontes. Então, é muito mais simples para nós estudarmos o Egito Antigo a partir do Reino Novo, justamente por causa dessas fontes. Porém, isso só foi possível porque nós tivemos, durante esse período, reinados de faraós como Totimés III, o próprio Amenhotep III, pai do Akhenaton, que foram faraós que conseguiram consolidar uma riqueza muito grande ao Egito, e até Totimés IV, o avô de Akhenaton, no caso, nós temos um grande número de batalhas que vão resultar numa expansão territorial muito grande. Então, o Reino Novo, ele vai ser o período de maior expansão territorial egípcia, né? Nós temos no período de Amenhotep III, o Egito, a expansão territorial, né? Uma espécie de governo egípcio, indo desde os rios Tigre e Eufrates até a quinta catarata do Nilo, na região da Núbia, né? Então, é uma expansão territorial muito grande, que vai levar a uma riqueza muito grande e, consequentemente, a um período repleto de fontes, né? E, claro, a partir do final já desse período, a partir do reinado de Ramsés III, a gente vai ter um período de decadência, né? E o Egito nunca mais vai conseguir voltar a esse esplendor. Por isso, então, essa questão do Reino Novo ser considerado o apogeu da história egípcia. Certo. Então, quando o Akhenaton ele inicia o seu governo, ele herda do seu pai, na verdade, não só para governar o território egípcio, mas também uma extensão que ia até a região do Oriente Próximo. Isso, até a Síria-Palestina. Né? Nós temos uma documentação muito grande que se chama Cartas de Amarna,
que são cartas realmente trocadas entre os faraós, né, no caso Amenhotep III, o Akhenaton e o Tutankhamon, com os reis da região da Síria-Palestina, com o rei da Babilônia, com o rei dos hititas, né? Então, esses reis, eles vão ter um contato muito grande com o Egito nesse período, e por mais que eles governem em seus territórios, o Egito tem um grande poder sobre esses territórios, né? Ao contrário do que acontece no sul, na Núbia. Na Núbia, o Egito treina, digamos assim, os filhos dos governantes núbios para governarem como egípcios, né? Mas é realmente um período de grande expansão e o Akhenaton realmente ele vai receber um Egito que foge dessa denominação comum, né? Dessa questão comum do Mediterrâneo a Assuã, né? Ele é muito mais amplo do que isso no início do período do reinado de Akhenaton. Certo. Então vamos começar realmente a falar, porque o Akhenaton ele ficou muito conhecido pela famosa reforma religiosa que ele realiza. Sim. Mas para ele, né, fazer isso, o que ele só realiza no 5º ano de seu governo, ele teve influências para isso, né? Você pode contar para a gente um pouquinho que influências que o Akhenaton teve para realmente chegar a fazer essa grande reforma que ele realizou no Egito? Claro. A primeira influência, digamos assim, vem do próprio pai, né? O Amenhotep III, já durante o governo dele, ele inicia um processo que é chamado na egiptologia de solarização, né, da religião. A primeira vez que aparece o nome de Aton, né, que vai ser o deus então cultuado por Akhenaton posteriormente, na documentação é num escaravelho de Totimés IV. Em algumas estelas, em alguns monumentos, né, de Totimés, de Amenhotep III, desculpem, já vai aparecer a forma do Aton tal como é adotada depois por Akhenaton, como o disco solar com raios terminados em mãos. E a gente percebe também, nesse contato com o Antigo Oriente Próximo, né, com toda a região da Síria-Palestina, uma questão que envolve não só o Egito, mas também outras partes daquele espaço nesse processo de solarização. Nós vamos ter representações de discos solares alados em documentos de reis como Shupilululiuma, né? Então, nós vamos ter muito um processo de solarização que o Ciro Cardoso, né, meu orientador no doutorado, ele defendia que vai ter uma grande influência nessa adoção por Akhenaton de uma divindade solar, né? Então, esse processo ele já vem acontecendo durante o reinado de Amenhotep III e culmina com Akhenaton. Certo. E na prática, né, o que o Akhenaton vai fazer, então, nessa revolução, nessa reforma religiosa, é estabelecer o culto a Aton como único deus do Egito, seria isso? De certa forma, sim. Ele vai, digamos assim, destruir o nome e as imagens, principalmente de Amon, né? Mas outros deuses também vão deixar de aparecer, né? Como Osíris, né? O outro mundo é completamente diferente na época de Amarna. No caso, alguns egiptólogos, como o Eric Ornung, por exemplo, defendem que existe realmente um monoteísmo, onde você vai ter a crença num único Deus, né? Outros defendem uma espécie de monolatria, onde você admite que existem outros deuses, porém o culto recai apenas sobre uma divindade, né? Eu faço parte desse segundo grupo. Eu acredito que a existência dos outros deuses, fora Amon, porque Amon é aquele que se quer destruir, a existência dos outros deuses é admitida, né? A gente vê isso pela arqueologia, por exemplo, quando encontra na cidade de Akhetaton, em Amarna, pequenas estatuetas, por exemplo, da deusa Hathor, né? Ou quando, dentro da própria religião solar proposta por Akhenaton, Maat não deixa de existir, seja como conceito, né, de verdade, justiça, integridade, ordem, Maat não deixa de existir,
né? Então, há essa possibilidade de se pensar na existência de outros deuses, porém no culto a um Deus único. Certo. Né? Então, na prática, o que significa para o Egito Antigo, nesse momento, essa mudança, né, do politeísmo ao monoteísmo, ou mesmo nessa segunda vertente que você acabou de explicar para a gente? Na prática, nós conhecemos muito bem, para esse período, a situação da cidade de Akhetaton, né? Porque ali a documentação vai ser produzida. Então, ali nós temos os textos religiosos, como os hinos ao Aton sendo produzidos, ali nós temos os templos, né, onde o Deus era cultuado e que, na realidade, nos contam muito sobre esse culto e como a cidade vivia em torno dessa divindade. Porém, nós temos pouca documentação para falar sobre o restante do Egito, né? Entre o ano IV e o ano V do reinado, um pouco antes de Akhenaton realmente estabelecer essa mudança e começar a construção da sua nova capital, nós vamos ter uma carta, por exemplo, de um indivíduo de Mênfis, do templo de Ptah, que escreve ao faraó dizendo que tudo corre muito bem no templo de Ptah em Mênfis, né? E é a única documentação assim que a gente tem nesse período de mudança que é proveniente de outra parte do Egito. Porque depois, né, quando a cidade começar a ser destruída, pedaços vão começar a aparecer em várias partes, né? Porém, nesse período a gente pode falar bem por meio da documentação sobre o que acontecia em Amarna. O restante do Egito, existem várias possibilidades, né? Tebas, por exemplo, em Tebas, o Akhenaton construiu um templo dedicado ao Aton, né? Da onde vêm os colossos, como o colosso do museu, né? Porém, a gente não sabe, a partir do ano V, o que aconteceu com aquele templo, porque a documentação toda se volta para Amarna, né? E ao norte, né, para a região de Mênfis, a única documentação que tem é essa carta anterior. Certo. Então, é possível que dentro da cidade de Amarna, o culto ao Aton fosse único. Porém, fora dessa cidade, os outros deuses continuassem a ser cultuados normalmente, como se nada tivesse acontecido, né? Porque não há como a gente comprovar que realmente o culto ao Aton tenha se estendido ao longo de todo o Egito. Apesar de que nós temos templos dedicados ao Aton encontrados tanto na fronteira sul, na Núbia, quanto na Síria-Palestina, né? Então se pretendia ter um culto ao longo de todo o Egito, mas a documentação não nos permite especificar como seria. E também como só durou o período de reinado do Akhenaton, também com certeza não houve tempo suficiente, por exemplo, se fosse para ser levado a cabo. Se nós pensarmos na extensão do território também, e também na possibilidade da existência de oásis ao longo do deserto habitados por egípcios, será que teve tempo dessa ideia de Akhenaton atingir todas essas áreas? Né? Então, dentro dessa possibilidade é que a gente não consegue determinar mais especificamente como que o Aton era visto ou cultuado em outras áreas do Egito. Tirando a capital. Tirando a capital. Bom, já que estamos falando da capital, você pode contar um pouquinho para a gente, né, que entre então essas mudanças realizadas pelo Akhenaton, houve justamente a criação de uma nova capital, né, Akhetaton, ou como nós chamamos hoje, Tel El Amarna. Você pode falar para a gente um pouco a respeito desse processo? Sim, na realidade, o processo de criação da cidade, ele é muito interessante do ponto de vista das fontes e do próprio ponto de vista do desenvolvimento urbano no Egito Antigo. Por volta do ano 5 do reinado, o então Amenhotep IV, né, ele resolve construir uma nova cidade para cultuar um local que fosse exclusivo para o culto do Aton.
pensando, claro, na possibilidade de também construir templos a essa divindade e pensando que no Egito Antigo, templos aos deuses eram sempre reconstruídos no mesmo local. Então, a princípio, ele deveria procurar por um local virgem, né, por um espaço no Egito Antigo onde não houvesse ainda uma divindade sendo cultuada e onde não houvesse nenhum templo, né, uma terra totalmente virgem, como ele coloca nos textos das estelas de fronteira do ano 5, né, quando ele anuncia aos cortesãos que ele está, aquele local onde ele pretende instalar a cidade nunca antes pertenceu a um outro deus, a uma outra deusa, ou a qualquer homem, mulher, governante masculino ou feminino que tenha passado pelo Egito, né? E ele então resolve, né, construir essa cidade no centro geográfico do Egito. Por que esse centro geográfico? Como eu falei antes, a questão do templo, de você ter um templo ao Aton na Síria-Palestina, um templo ao Aton na Núbia, faria com que esse culto se expandisse a partir do centro para as áreas periféricas. Então, a decisão por um espaço bem ao centro do Egito também parte dessa questão, de uma expansão posterior desse culto. Olhando, né, analisando a paisagem do local, nós podemos perceber que existe um wadi, né, como se fosse uma entrada para o deserto que tem a forma do hieróglifo que nós usamos para escrever horizonte, né? O horizonte para os egípcios antigos, é importante frisar, o horizonte é o espaço que está entre os mundos. Então, o horizonte é um espaço ao mesmo tempo habitado por deuses, homens, vivos e mortos, né? E isso, claro, influenciou a escolha desse local. E toda a constituição da cidade, ela vai se dar muito também pelo conhecimento que o próprio Akhenaton tem das obras do seu pai em Tebas. Alguns egiptólogos, como Michael Mallison, por exemplo, defendem que a parte central, né, de Akhenaton, ela nada mais é do que uma diminuição, assim, uma Tebas em tamanho reduzido, né? Que as distâncias, se nós formos medir a distância entre o pequeno e o grande templo, entre esse centro e as estruturas mais extremas da cidade, o Com El Nana ao sul e o Palácio da Ribeira Norte ao norte, essas dimensões elas são muito semelhantes às dimensões que existem em Tebas, né? Então, alguns egiptólogos defendem que ele reconstruiu Tebas pensando no culto a uma nova divindade, que não o Amon tebano, mas o Aton amarniano, né? E também ele, digamos assim, ele projetou essa cidade, o que é uma coisa muito interessante, porque a cidade ela pode tanto surgir naturalmente como ela pode ser projetada. E no caso de Akhenaton, nós temos as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que o faraó projetou o centro, né, e nas estelas de fronteira nós vamos ver que existe lá, eu farei a casa do Aton para o Aton, meu pai, neste lugar, né? Então ele constrói a casa do Aton, é o grande templo ao Aton. Ele constrói naquele local. Porém, as áreas onde moravam as pessoas não foram pensadas por ele. As pessoas que resolveram seguir Akhenaton nessa nova ideologia, né, elas vão se organizando em espaços que não são aqueles pensados por Akhenaton. Elas vão se organizando entre esses espaços. Também porque a função das estelas de fronteira, que são 15 no total descobertas até agora, a questão dessas estelas justamente é delimitar a cidade. A cidade não deveria crescer fora daqueles limites. E as pessoas vão se organizando dentro daquele espaço, né? Então, nós temos uma cidade ao mesmo tempo planejada e orgânica, e por isso justamente que ela é muito interessante para essa questão do urbanismo no Egito Antigo. Sim.
E também não tem como nós deixarmos de falar da esposa do Akhenaton, né? Ah, sim. Que geralmente nas representações, que vão ter várias ao longo da cidade, sempre aparece, na verdade, o Akhenaton, Nefertiti, cultuando Atum, né? Uhum. Então, o que você pode falar pra gente da relação do casal com essa nova religião? Na realidade, é muito... Eu adoro a arte amarniana. Eu acho ela muito mais sutil nos detalhes do que todo o restante da arte egípcia. E o culto ao Atum, por parte do casal, ele é muito significativo, também porque, se nós pensarmos que toda a religião egípcia é baseada em tríades, voltando àquela ideia que eu falei da monolatria, né? O Akhenaton e Nefertiti, junto ao Atum, eles formariam uma tríade de deuses. Então é como se Akhenaton e Nefertiti também fossem deuses, porque só por meio deles é que se chega ao Atum. Só eles podem cultuar ao Atum, né? Não existe nenhuma estela de particular, né? Seja do Nakht, seja do Hanefer, ou das pessoas mais importantes que viveram na cidade. Não existe em nenhum momento uma representação de uma pessoa comum cultuando ao Atum. Sempre Akhenaton e Nefertiti. Então, existe essa ideia da tríade. Só que ao invés de nós termos, como na tríade tebana, Amon, Muti, Khonsu, né? Ao invés de nós termos essa tríade, onde você tem um pai, uma mãe e um filho, no caso de Akhenaton, nós temos uma tríade invertida, onde nós temos um pai e 2 filhos, né? Uhum. E por isso as representações sempre do casal fazendo o culto ao Atum. E Nefertiti se torna, assim, uma figura extremamente importante durante o reinado, né? E eu acho muito interessante também, nesse sentido, as representações onde as filhas do casal estão, né? As próprias estelas de fronteira, que são documentos oficiais, as filhas do casal estão acompanhando o casal, né? E isso não é comum na arte egípcia. A filha, mulher do rei, muito dificilmente é representada. Só que Akhenaton teve 6 filhas, né? Então essas meninas aparecem nessa arte, né? E cultuando junto dos pais o Atum, né? Então isso é muito interessante também. Bom, e entre tantas particularidades que fizeram o período de reinado do Akhenaton, a gente tem outra aqui que nós falamos em Egito, pensamos na relação dos egípcios com a vida, né, além túmulo. E se Osíris não existe mais, que de certa forma trazia boa parte dessas explicações do que acontece após a morte, como ficam essas explicações para os egípcios agora que existe apenas Atum como Deus? Pois é, essa é uma questão bastante interessante. Nós tínhamos até um projeto intitulado A Segunda Morte de Osíris, né? Porque realmente durante o período de Amarna, Osíris morre, né? De certa maneira, no culto real, né, no culto oficial, Osíris deixa de ser a divindade do mundo dos mortos, já que o mundo dos mortos, nesse momento, passa a não existir, né? Naquela ideia que eu citei antes do horizonte, a própria cidade de Akhetaton, ela seria o local de encontro de vivos, mortos e deuses, né? Então, o Atum, junto com os vivos, Akhenaton, Nefertiti, a população de Amarna, e os mortos de todo o Egito, né? As oferendas em abundância no grande templo e no pequeno templo, elas também são oferecidas a esses mortos. Segundo a crença desse momento, todos os Bás, né, que é o pássaro com cabeça humana, que representa a personalidade do morto, todos os Bás de todos os egípcios mortos, ao amanhecer, eles se dirigiriam a Akhetaton, e também receberiam junto com Atum as oferendas que foram deixadas no templo, né? Então, vivos e mortos vão ocupar o mesmo espaço. E isso vai se refletir por meio também da localização da tumba real em relação à cidade. Quando nós pegamos e traçamos uma linha que liga a tumba real no Wadi real ao pequeno templo, nós podemos, por exemplo, dizer que o pequeno templo é também o templo funerário de Akhenaton, né? E também nós podemos pensar na possibilidade de recriação diária da cidade e, consequentemente, do mundo, né, egípcio,
a partir da tumba. Então o Aton, ele se renova na tumba de Akhenaton, junto com Akhenaton, e ele faz com que a cidade permaneça viva e se recrie a cada dia. E vivos e mortos, então, estão ali naquele espaço, né? Nós não temos mais o paraíso agrário de Osíris, né? Apesar de que nós não podemos dizer que Osíris morreu completamente, porque a mumificação, por exemplo, não deixa de existir. Sim. Né? E na própria cidade foram localizadas estatuetas Shabit, de servidores do rei e do próprio rei, que nada mais são do que estatuetas de estilo osiriano. Né? Então, nós temos que pensar nessa possibilidade também. Você pode então falar um pouquinho qual que é a função dessas estatuetas, só para o pessoal ter uma noção, né? Qual que é a função delas na tumba? A estatueta Shabit, ou Shabit, ela tem a função de atender ao morto. Então, existe um encantamento do Livro dos Mortos, que é gravado nessa estatueta, e que diz lá que assim que o morto chamar aquela estatueta, ela deve atendê-lo, né? Ela deve dizer, sim, aqui estou, eu farei. Né? E essas estatuetas, então, realizariam no outro mundo o trabalho no lugar do morto. Elas, por exemplo, fariam o plantio e a colheita dos cereais, elas produziriam o pão e a cerveja, né? Então, são estatuetas, são os ajudantes do morto no outro mundo. Então, a crença não ficou abandonada de todo, né? Justamente de todo, por isso. Não. Bom, com a morte do Akhenaton, a gente sabe que, né, na verdade nós sabemos hoje que essa crença ao Aton, ao Deus único, só durou durante o período de governo do Akhenaton, né? E como os egípcios posteriores trataram esse momento da sua história, né? Então, acho que isso também é uma coisa importante. Com certeza. O que acontece é que nós vamos ter uma supressão total do nome de Akhenaton. Akhenaton não vai aparecer em nenhuma lista real. Né? Listas reais são como documentos onde nós temos os nomes, os tempos de reinado e, em alguns casos, a principal realização do governo de cada faraó. Posteriores a Akhenaton, nós temos, por exemplo, o papiro de Turim, o cânon de Turim. Nós temos a lista de Sete I no Templo de Abidos e a lista de Ramsés II também no seu Templo de Abidos. Em nenhuma dessas listas vai aparecer o nome de Akhenaton. Aparece também na documentação uma carta de um indivíduo da região de Tebas, onde o Akhenaton ele vai aparecer descrito como o inimigo que vem de Akhenaton. Por quê? Porque ele tentou transformar toda uma ideologia, digamos assim. Ele tentou transformar uma população que vinha de, pelo menos, se nós contarmos só o período histórico, né? Tirando o pré-dinástico dessa ideia, se nós contarmos só no período histórico, nós tínhamos quase 2000 anos de politeísmo. Né? Vários deuses sendo cultuados ao mesmo tempo em vários lugares. Ele tenta implantar, por um momento, uma crença monoteísta ou monolátrica, conforme o ponto de vista de quem vai estudar. Né? Mas ele tenta fazer isso de uma maneira que não é, digamos assim, de baixo para cima. Ele tenta impor de cima para baixo uma nova religião, ela é aceita por alguns, mas há um grande grupo que vai contra essa ideia. E quando ele morre, a primeira coisa que se faz é destruir tudo que diz respeito a ele. Né? Então, nós não temos, por exemplo, documentação administrativa do período de Akhenaton, fora as estelas de fronteira, porque essa documentação foi destruída. A gente não sabe muito do que aconteceu durante o período de governo dele exatamente por causa disso. E essa questão dele ser considerado nessa tumba de Ibana, filho de Ibana, ele ser considerado como inimigo que vem de Akhenaton mostra muito de toda essa questão justamente dele ter tentado implantar de cima para baixo e não tentado ir devagarinho. Porque o Amenhotep III,
se ele tivesse vivido mais tempo, digamos assim, ele poderia ter feito isso, porque as ideias de Akhenaton, elas vêm muito do pai, né? Só que ele estava tentando implantar, tentando solarizar essa religião de uma maneira muito vagarosa, digamos assim, muito lenta, por meio primeiro de uma imagem, um texto, mas não de uma vez só. E Akhenaton quis fazer tudo de uma vez só, né? Eu acho que talvez se ele tivesse continuado o processo que o pai dele começou, pode ser que o Egito tivesse uma história a partir da 18ª dinastia muito diferente da que realmente teve, né? E ser chamado do inimigo diz muito, né? É a destruição total do nome dele. E por isso da destruição total da própria cidade, né? Né? A própria múmia dele que nunca foi encontrada, né? Isso, então... né? E toda essa questão e também... Agora, uma coisa que chama atenção nesse mesmo sentido é que, apesar de destruir o nome, apesar de não querer se lembrar daquele período dele ser riscado da história egípcia, digamos assim, os egípcios guardaram o templo, os talatat do templo de Tebas, eles foram guardados bonitinhos dentro de um pilone no templo que foi construído posteriormente ao Amon, né? E isso fala muito também, porque ao mesmo tempo você destrói, mas você preserva a memória do indivíduo, né? Então hoje Akhenaton é um dos faraós mais conhecidos. Talvez junto com Hatshepsut até forme ali a dupla de faraós mais populares, digamos assim. Mas para os egípcios antigos realmente ele foi o inimigo, né? Liliane, agradeço muito a sua participação conosco. É um assunto muito vasto. Eu sei que você estudou toda a cidade, né, de Akhenaton. Né? Agradeço muito a sua participação conosco hoje. De nada. Sempre que precisar. Obrigada. E aproveitando então para lembrar do nosso e-mail, presençaeharmonia@morte.org.br, né, onde nós esperamos as suas críticas, as suas sugestões, porque nós precisamos da sua participação para a realização do nosso programa. Agradeço também a participação e paz profunda.